Dando continuidade à nossa disciplina de Ciência Política no curso de Administração Pública, teremos hoje uma aula revisão. Como vocês observaram na leitura dos textos, nós trabalhamos os conceitos básicos da ciência política, entendemos a sua definição, o seu conceito, de que forma o poder político é exercido pelo Estado. Também estudamos as diferenças de poderes de Estado, das funções de Estado, a diferença entre Estado e governo e, por fim, nessa primeira unidade, também destacamos o papel da administração pública no seio do Estado. Em todo esse primeiro material da unidade 1, você estudou esses elementos, compreendeu e, através dessa definição, você também estudou a ideia de poder. Nessa relação, você entendeu que o poder ele é composto de 4 elementos, de sujeito, de objeto, de meio e de fim. Você também estudou que a definição de poder está respaldada na capacidade que o indivíduo ou grupo de indivíduos tem de influenciar o comportamento de outras pessoas e que, portanto, o poder não é algo material, ele não se detém, mas ele se exerce. Você entendeu essa definição de poder como algo que se exerce e não como uma coisa que se detém. Na sequência, estudamos também das formas de poder clássica, entendida como poder paterno, poder despótico e o poder político, baseado na relação de governantes e governados nos interesses de ambos. Passamos também pelas tipologias aristotélicas das formas de poder, entendidas por esses tipos de poder descritos como monarquia, aristocracia e politeia, entendido como democracia. Você estudou que a monarquia é o exercício apenas de nos interesses do governante. A aristocracia é o governo de poucos e é exercido apenas no interesse de poucos, uma minoria, onde os mais ricos exercem o poder em seu próprio interesse, deixando de ver os interesses da maioria mais pobre. E também a última forma aristotélica de forma de poder, dos poderes clássico, entendido como democracia, através da ideia de muitos, onde se exerce o interesse de muitos dentro dessas formas de governo. Entendemos também que a tipologia moderna das formas de poder pode ser classificada em 3 formas: poder econômico, poder ideológico e poder político. No poder econômico, você estudou que ele é exercido por todo aquele que se vale da posse de certos bens numa situação de escassez para induzir aqueles que não possuem a certo comportamento, ou seja, um tipo de trabalho. Você estudou também que o poder ideológico está baseado na capacidade de influência de ideias de uma pessoa revestida de autoridade e difundida por certos meios, e que tem sob o comportamento dos comandados um determinado poder e influência. O poder político você entendeu que se fundamenta-se na posse dos instrumentos através dos quais se exerce a força física. O poder ideológico você compreende que é uma influência do comportamento dos indivíduos independentemente do uso da coerção física sobre eles ou da sua necessidade material no exercício do poder político. O poder ideológico influencia grandemente o comportamento político e econômico. Você estudou também que o poder político está baseado no Estado, portanto é um meio pelo qual se dá o exercício do poder sobre o indivíduo, levando-o a pagar impostos, cumprir leis e para ter direito de matar ou morrer. O Estado é o poder, caracteriza-se pelo monopólio do uso legítimo da força física sobre os indivíduos que integram a sociedade. Portanto, o Estado é uma instância que exerce com exclusividade a força física sobre seus membros. Nesta aula de revisão, você também entendeu que o Estado exerce seu poder político, ele necessita de consentimento dos dominados. Sem esse consentimento dos dominados, o Estado não tem como exercer um poder político. O poder político, portanto, ele é exercido apenas pelo Estado, por ele deter de forma legítima e exclusiva o uso da força, mas o poder econômico e ideológico pode influenciar o Estado. Portanto, você estudou que o exercício do poder político e a ação do Estado apresentam uma relação indissociável. Entendemos também que as características do poder estatal estão localizadas na ideia de exclusividade, universalidade e inclusividade. A exclusividade não é permitida no âmbito do domínio do Estado a formação de grupos armados independentes. A outra característica do poder estatal está na universalidade, onde você entendeu que é a capacidade que os detentores têm de tomar decisões apropriadas e efetivas por toda a comunidade. E a última característica, que seria a inclusividade, onde o Estado pode intervir imperativamente em toda possível esfera de ação dos membros do grupo por meio de ordenamentos jurídicos. Você estudou também a organização do Estado baseado num processo através de diferentes funções por meio de diferentes instituições. Essas funções são para onde decorrem todas as ações que o Estado executa e, portanto, ele se desenvolve em função legislativa,
tendo a prerrogativa de instituir normas de ordenamento jurídico que regem as relações dos cidadãos entre si com o Estado, a função executiva, que tem a prerrogativa de exercer por meio de um conjunto de instrumentos administrativos e coercitivos o uso da força, visando assegurar o cumprimento das normas, e a função judiciária, que tem a prerrogativa de julgar, adequar ou inadequação dos casos e atos particulares das normas gerais. Portanto, você, nesta aula de revisão, entendeu que a preponderância do Executivo e o papel da administração pública está no Estado e o governo por exercerem um poder sobre a sociedade por meio de uma administração respaldada. Assim, o poder do Estado é exercido administrativamente. Há um corpo funcional que executa continuamente uma série de atividades que intervêm diretamente no funcionamento da sociedade. Portanto, a administração pública sempre exerce poder ao prestar serviço à sociedade. Dessa forma, estudar a ciência política é essencial para o administrador público. Você estudou também, no resumo dessa primeira unidade, o que foi o poder, o seu significado, como o Estado exerce seu poder político, a diferença entre o poder do Estado e o de suas funções, a diferença entre Estado e governo e o papel da administração pública no seio da administração. Na segunda unidade, tratamos dos fundamentos teóricos da ciência política, suas principais correntes filosóficas e os seus significados, através do marxismo e do liberalismo. Entendemos que está baseado em valores universais e parte de algumas premissas, como você pode averiguar e conferir na página 55 da apostila, a separação entre Estado e sociedade civil, a separação entre a esfera pública e a esfera privada, constituindo-se as diferenças básicas do Estado de Direito do mundo contemporâneo. Você estudou também, na terceira unidade, sobre as formas de governo e regimes políticos, a diferença entre democracia e autocracia e suas principais características. Diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo e suas principais características. Diferenças entre democracias liberais e não liberais e suas principais características. Entendendo que, tanto numa forma de governo como em outra, esses regimes políticos, nós estamos tentando entender diferenças e características que marcam as formas de governo e os regimes políticos da democracia e da autocracia. Os regimes políticos resultantes da ação humana. Você entendeu que a democracia e a autocracia podem ser classificadas em abertas ou fechadas, a participação popular na seleção dos governantes e a liberdade assegurada aos governados nos diferentes regimes. O regime político podem ainda serem classificados entre livres e não livres, liberais e não liberais. Você estudou também que os regimes políticos determinam o grau de participação e de liberdade. Esse grau de participação e de liberdade determina diretamente a forma e o regime de governo e de poder. A autocracia, você estudou que são regimes políticos fechados à influência popular na escolha dos governantes. Portanto, os governantes, eles não têm como serem escolhidos por influência popular. Se caracteriza por um governo que deriva de si mesmo, é conhecido também como autoritarismo. Você estudou que o grupo no poder monopoliza o acesso ao exercício do governo e os estudos dos regimes políticos se dá pelos estudos das autocracias. Aqui, a escolha dos governantes independe dos governados. Nos tipos de democracia, você estudou a democracia representativa, onde o povo participa das decisões do governo indiretamente por meio de seus representantes eleitos. Nas democracias modernas, o método de seleção dos governantes é o eleitoral. Você estudou também que nos regimes liberais são aqueles em que o governo resulta da escolha da maioria por meio das eleições periódicas, livres e justas. As duas principais formas de organização dos governos nos regimes liberais democráticos, nós podemos revisar a ideia de presidencialismo e parlamentarismo, entendendo que na ideia de presidencialismo os papéis de chefe de Estado são exercidos pelo presidente. Já no parlamentarismo, os papéis de chefe de Estado cabem a indivíduos diferentes. A diferença entre eles está nas relações entre executivo e legislativo e na duração do mandato dos parlamentares e governantes. Você estudou também que a democracia é um termo em desenvolvimento pelos processos sociais políticos. Dessa forma, nós não temos uma receita preparada para estabelecer o que vem a ser a democracia, mas ela é resultado desse desenvolvimento, desse processo da vida social e política ao longo do tempo. O que caracteriza uma democracia, portanto, a forma do seu governo. E você estudou também que é possível se criar outras formas de democracia, como a democracia delegativa de Guilherme O'Donnell, surgida nos anos 1990, em que todo o poder é delegado ao presidente. A exemplo disso, os países Argentina, Peru, Venezuela, Equador e Bolívia são exemplo dessas formas de democracia delegativa.
Na quarta unidade, você estudou as representações em sistemas partidários, entendendo principalmente suas principais características e diferenças. Entre eles, podemos destacar o sistema de representação proporcional e majoritária, o sistema de representação proporcional de lista aberta e de lista fechada, a relação entre sistemas eleitorais e os sistemas de partidos, a dinâmica político-partidária do Brasil contemporânea. Portanto, as vantagens e desvantagens existentes nos sistemas majoritários e proporcional de lista aberta e de lista fechada. Finalizando, você estudou que as funções profissionais, em todo o exercício dessas funções, nós estaremos sempre envolvidos em relações de poder e exercendo poder político. Por essa razão, examinar essas formas de poder, suas características principais, o exercício pelo qual o Estado desenvolve uma relação com a sociedade e as formas de organização do Estado e da relação entre os poderes, pressupõe todo esse conhecimento que orientaram a ação dos grupos políticos em disputa em nossa sociedade, que, portanto, para isso, passa por diferentes formas de Estado e de regimes políticos, chegando a esse mecanismo de representação política por meio dos quais diferentes grupos ascendem ao poder de Estado. Portanto, através dessa reflexão e dos estudos que vocês fizeram, nós nos encaminharemos agora às avaliações desse conteúdo.